quero desejar um bom dia a todos os telespectadores e saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui para podermos comentar acerca da lição que temos para esse dia 3 de novembro, a instituição da monarquia em Israel. Eu quero situá-los dentro do período, eu quero dizer a você, telespectador, aquele que gosta, o irmão, que gosta de estudar a palavra de Deus, que a ideia de um rei para Israel, ela aconteceu séculos atrás. Quando o povo de Deus saiu do Egito, estava acampado nas planícies de Moabe, meses antes da morte de Moisés, Moisés escreve um livro que conhecemos como Deuteronômio. Esse livro é uma recapitulação da lei, de Êxodo, de Levítico. Esse livro, ele fala exatamente responsabilizando o judeu que ao entrar na terra que o Senhor havia dado a eles, eles cumprissem aquelas determinações que o Senhor havia estabelecido. Eu gostaria de ler o textuário dessa lição, que está em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5, que diz: Então todos os anciãos de Israel congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então, quando o povo estava nas campinas de Moabe, Moisés escreve Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, de 14 em diante, Deus disse que quando eles adentrassem a terra, possuíssem a terra e se estabelecessem, eles pediriam um rei. E Deus estabelece os critérios a respeito desse rei. Esse rei precisava ser tirado dentre os seus irmãos, o texto diz assim, ou seja, dentro das tribos de Israel. Esse rei não podia conduzir o povo de volta para o Egito, ele não podia ter muita prata, não podia ter muito ouro, nem podia ter muitas mulheres. Esse rei, essa história, essa narração, ela nos dá a entender que aquele homem que fosse escolhido como rei para Israel, ele seria um representante do povo perante Deus, mas Deus continuaria reinando sobre o povo de Israel. Quando esse rei é constituído, que foi o primeiro rei Saul, ungido por Samuel, no término desse versículo que eu li, o 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Aí foi onde desagradou a Deus, porque Deus queria e quer reinar sobre o seu povo, assim como Cristo reina sobre a igreja. Então, no contexto religioso, o povo estava de uma forma degradante. Nós observamos que esse é o período dos juízes. O período que Samuel nasce é o período onde o juiz e sacerdote era Eli, o penúltimo juiz de Israel. Então a Bíblia diz que, sendo ele já velho, os filhos eram filhos de Belial, eles procediam mal. O capítulo de número 2 de 1 Samuel, versículos 22 e 23, mostram a forma terrível como agia os filhos de Eli. Nesse contexto nasce Samuel. Samuel nasce de forma miraculosa, porque Ana era estéril, e Samuel, quando nasce, foi criado num lugar apropriado. Ele foi criado no templo, ele foi criado com Eli. A Bíblia diz no capítulo 3 que Samuel tinha 13 para 14 anos, a Bíblia diz que crescia o menino e Deus era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. E o versículo 20 diz que de Dan a Berseba, ou seja, de norte a sul do país, todos já haviam reconhecido que Samuel tinha sido constituído como um profeta de Deus. De modo que coube a esse homem fazer essa transição do período anárquico dos juízes para a instituição da monarquia em Israel.
Quando do livro de Josué para o capítulo 2 de Juízes, num transcurso de 100 e poucos anos, a Bíblia diz que Josué dormiu com seus pais e ele foi, aos 110 anos, ele foi enterrado na região montanhosa de Efraim. E o versículo de número 10 diz que toda aquela geração foi congregado aos seus. E uma geração surgiu que não conhecia o Senhor. Observe que eu não quero entrar no detalhe, no mérito, de que Josué não teve os mesmos critérios de Moisés, mas Josué era um soldado. E no espaço de 100 anos, o povo esqueceu, o texto diz, do Senhor e dos seus feitos. Então faltou quem desse continuidade aos ensinos que Moisés havia deixado. Nesse contexto surge Samuel. No período dos juízes, os homens eram mesmo juízes, mas eram humanos. E eles eram promíscuos, pecadores. Nesse período o povo sentiu necessidade de um rei. E aí foi quando o profeta Samuel, ele escolhe o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Saul era um homem que não tinha estabilidade, ele não era obediente a Deus. E ele transgride, de maneira que Samuel diz para Saul que obedecer, isso é uma tônica forte do livro de 1 Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. E ele perde o reino, ele perde a vida, até que Deus encontra um homem segundo o seu coração, que é Davi. Temas que serão abordados nas lições subsequentes, tanto a vida de Saul quanto a vida de Davi. Mas o que acontece com Saul é exatamente o objetivo principal não era Saul, mesmo narrando o texto a unção de Saul, que Samuel unge Saul, o personagem principal, pelas entrelinhas ali, era Davi. Davi vai se projetando dentro do reino. Davi foi o homem que Deus ungiu ele por ordem divina 3 vezes. Davi foi ungido no capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel, chama-se da unção particular. Ele foi ungido no meio dos irmãos, ele foi ungido na sua casa. Posteriormente, no capítulo 2 de 2 Samuel, ele é ungido sobre rei de Judá. E no capítulo 5 de 2 Samuel, ele é ungido sobre todo Israel, dando a entender que aquele era o homem, não o homem perfeito, mas o homem segundo o coração de Deus. Então aquele homem Davi projeta Israel de maneira tremenda. Na época de Davi, Israel se torna militarmente forte, as 12 tribos estão fortes militarmente, de maneira que era um exército poderosíssimo, sem contar com 37 valentes que Davi tinha, que valia aí pelos 3.000 homens. Mas aquele homem não perdia a sua fé em Deus, de maneira que, mesmo sendo forte o seu exército, lá no Salmo 20, versículo de número 7, eu imagino Davi diante do seu exército, dizendo assim, as tribos de Israel, nós vamos sair à batalha, mas uns confiam em carro, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Eles se encurvam e caem, nós nos levantamos e estamos de pé. Então essa transição se deu exatamente por causa do fracasso. Israel desceu a um nível muito baixo espiritual. Israel também moralmente praticou a idolatria e praticava todos os tipos de males. Foi aí que o povo sentiu saudade de um rei. Mas esses reis, eles precisavam proceder de acordo com a vontade do Senhor e não como os reis das outras nações faziam, porque eles representariam Deus e o povo reconheceria o rei verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, quando viesse. Mas eles falharam. E nós não podemos falhar. Nós somos servos do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos executar a vontade do Senhor, que Ele haja através de nós
e o seu nome seja glorificado. Era esse comentário que eu queria fazer acerca dessa transição, e eu desejo a todos que sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém.